Então, continuando, né, a gente tratou no último vídeo sobre a mecânica do ponto de vista das leis de Newton para um sistema de uma partícula, um único corpo, mas agora a gente pode generalizar esse tratamento, né, para o chamado sistema de partículas. Então a gente vai trabalhar aí não mais uma partícula, mas várias partículas que podem interagir entre si e com o meio ao seu redor. Tá? Então, é um sistema mecânico que tem mais de uma partícula. No entanto, a gente precisa fazer uma diferenciação muito grande, né, e ter isso em mente sobre quais são as forças externas, tá? As forças que surgem de agentes externos e quais são as forças internas. Então, suponha que eu tenho um sistema com 10 partículas que interagem entre si e que interagem com o mundo à sua volta. Tá? A interação com o mundo à sua volta é definida pelas forças externas, enquanto a interação entre as partículas é dada pela interação pelas forças internas. Então, isso é importante, tá? Porque suponha que eu tenho uma única, né, desenhando aqui, pelo menos esquematizando, suponha que eu tenho várias partículas, certo? E aí, a ação sobre essa iésima partícula I aqui, de todas as outras, são esses vetores aqui, em azul. E além disso, eu tenho um outro vetor, sei lá, para lá, que me dá a força externa, tá? Então, eu vou ter uma equação de movimento para cada uma das partículas. E para cada uma das partículas, eu preciso levar em consideração a força externa sobre ela e a força que todas as outras estão realizando sobre ela, tá? Então, dessa forma, a força, lembrando que força ela segue o princípio da superposição, então eu posso somar a força total, né, que entra na segunda lei de Newton, e aqui a gente está considerando um referencial inercial, vamos supor que eu tenha aqui um referencial inercial, certo? Então, sobre a iésima partícula, o que eu vou ter vai ser a soma em J de FJI, tá? Então essa aqui é a soma sobre todas as partículas, exceto a partícula J, então a partícula I, porque uma partícula não faz força sobre ela mesma, então para J é diferente de I, né? Para a gente ser mais explícito, mais todas as forças externas, né, juntas aqui no mesmo termo, mas sobre a partícula I, e aí eu vou levar esse índicezinho E aqui, tá? Então, essa aqui nada mais é do que a força total sobre a partícula I, tá? Então, é dado pelas forças internas mais as forças externas. E a segunda lei de Newton me diz que se esse sistema estiver sendo descrito em relação ao referencial inercial, isso vai mudar o estado de movimento, né, da iésima partícula, alterando o seu momento angular. Tá? Então, lembrando que eu estou desprezando a força sobre ela mesma. É a mesma coisa que você tentar puxar o seu cabelo e sair voando. Tá? Você não consegue exercer força sobre ela mesma. O importante notar é o seguinte, que se a partícula I realiza força sobre a partícula J realiza força sobre a partícula I, de tal forma que eu posso escrever F e J igual a menos F JI, certo? Lembrando da famosa terceira lei de Newton, tá? Então aqui a gente tem a segunda e a terceira lei de Newton, beleza? Então, para o sistema, né, nota que esse aqui é uma partícula. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar para eu saber o momento linear total do sistema, né? Então, eu vou até escrever explicitamente isso. O momento total
ele vai ser dado pela soma em todas as partículas do momento de todas as partículas, certo? O que eu posso fazer é o seguinte, para descrever isso, eu vou pegar essa equação que a gente tem aqui e vou somar para todas as partículas. Então eu tenho aí a soma em I, considerando todas as partículas, de P e ponto. Então, isso aqui vai ser uma soma em I, tudo que eu faço de um lado na equação eu faço do outro, de todas as forças que atuam sobre todas as partículas, mais uma soma dupla, né? Eu tenho uma soma em I, uma soma em J diferente de I, de F e J. Tá? Então é assim que eu caracterizo as equações de movimento. Tá? Então essa expressão que está aqui, por incrível que pareça, ela me determina as equações de movimento do sistema. Tá? Escrevendo explicitamente esses termos todos que aparecem aí, o que eu tenho é o seguinte, né? Eu tenho a soma em I da derivada no tempo da massa da iésima partícula vezes a velocidade, que é a derivada no tempo do vetor posição em relação àquele referencial inercial da iésima partícula, certo? Copiando o lado direito aqui, isso aqui me dá a soma em I de F externo, mas vou concatenar aqui, ó, as duas somas, tá? IJ significa que tem duas somas aí, de F e J, lembrando que eu não posso considerar o J igual a I, porque senão eu estaria considerando a força interna, beleza? Nota o seguinte, a massa, né, a gente vai considerar que não muda, certo? Então, eu posso colocar essa massa aqui sem perda de generalidade dentro da derivada. E mais uma vez, eu vou juntar esses termos e vou observar o seguinte, que a soma em I de derivada segunda no tempo, né, porque eu tenho uma derivada, tem a outra, de MI RI, certo? E isso aqui me dá a força externa total, tá? Porque é a soma de todas as forças. Então isso me dá a força externa total. E o que aparece aqui, ó, eu tenho a soma de FIJ, mas eu também tenho FJI. Só que se vocês se lembrarem, pela terceira lei de Newton, FIJ é igual a menos FJI. Então todo esse termo aqui é zero, porque FIJ igual a menos FJI. Certo? Então na hora que eu somo todas as contribuições, o que soma é isso. Essa soma que está sendo feita aqui do lado esquerdo, ela é uma soma nas massas. Então eu posso trocar sem perder nada a ordem da soma com a derivada. Então isso aqui passa a ser DDT, né, D2, DT2, da soma em I de MI RI, que é igual a força externa total, tá? Agora, o que a gente pode fazer é definir um raio vetor do centro de massa das partículas, né? Então, lembrando, eu tinha aqui as várias partículas. As várias partículas. Cada partícula tem o seu vetorzinho. E eu posso definir um ponto aqui como sendo o centro de massa e o raio do centro de massa determina em relação ao referencial esse ponto. E a gente define esse raio do centro de massa como sendo dado pela soma em I de MI RI dividido, deixa eu só subir um pouco essa soma aqui. Opa, para quieto.
dividido pela massa total. Tá? Então eu faço uma... Olha aqui o que essa expressão significa. Eu tenho as coordenadas de todas as partículas ponderadas pelas suas massas. Então o centro de massa ele vai deslocar, por exemplo, em direção a uma partícula que seja mais massiva, porque eu faço essa soma ponderada. E aí, para que isso aqui não tenha unidade de massa, eu divido pela massa total do sistema, certo? Então isso aqui vai ter unidade de centro de massa, desculpa, unidade de posição, né, de vetor posição, tá? De tal forma que, só para deixar enfatizado, se eu somar todas as massas, isso aqui é a massa total do sistema. Voltando na equação, a gente observa que isso aqui vai ser a massa total vezes o centro de massa. Então, o que eu tenho é d2 dt2 da massa total vezes o raio do centro de massa, que é igual à força externa, certo? Se vocês olharem bem, né, considerando aí massa constante, o que eu tenho é massa dt, ou simplesmente a derivada segunda do raio do centro de massa, que eu vou escrever então como 2 pontos, desculpem, que é igual à força. Isso aqui, gente, espero que esteja lembrando para vocês, nada mais é do que uma versão para a segunda lei de Newton para o raio do centro de massa. Então, o centro de massa, ele se move como se toda a massa como se toda a força externa atuando sobre o sistema, ela tivesse concentrada nele. Então, ou seja, essa que é a vantagem de usar o centro de massa, porque você deixa de usar as coordenadas de todas as partículas e pensa no movimento coletivo, né? Porque as forças internas, elas definem o sistema. Então, essas forças puramente internas, elas obedecem, caso elas obedeçam, né, à terceira lei de Newton, elas não mudam o efeito do centro de massa. Esse comportamento ele pode ser observado no caso de explosões, por exemplo, em que os fragmentos da explosão assumem movimentos que mantêm o centro de massa inalterado, né? Então, se você explode alguma coisa, vai ter fragmento que sai para cada lado aí, só que o centro de massa continua sendo o mesmo. No caso de foguetes, para conservar o movimento do centro de massa, conservando assim o momento linear, né? Porque eles vão estar obedecendo situações em que a força resultante é nula, né? O foguete ejeta o gás em alta velocidade e isso gera um movimento de propulsão no sentido contrário, né? Justamente porque se o gás vai para um lado, o foguete tem que ir para o outro, para o centro de massa ficar preservado, tá? Então podemos notar que o momento linear total, né? Daqui, ó, a gente pode ver que a gente pode definir um P ponto igual a um F externo, certo? Onde o P vai ser igual, desculpa, assim, sem esse cara, né? Onde o P vai ser mR do centro de massa, ponto. Tá? Por quê? Porque isso aqui tem a cara da segunda lei de Newton, então a segunda lei de Newton me diz que a variação no tempo do movimento é igual à força do momento, né? Não do movimento. Certo? Então eu posso escrever o momento, deixando aí, né? Eu posso escrever o momento linear P como sendo a soma em I de MI ddt de RI. Tá vendo? O que eu estou fazendo? Estou somando todos os momentos. E aí a gente chega exatamente nessa expressão que está aqui. Agora, se por um acaso
a força externa for nula, isso significa que dp, né, dt igual a zero. Então, eu tenho uma conservação do momento linear total do sistema de partículas. Então, com isso, a gente recupera exatamente aquilo que a gente já tinha escrito antes. Tá? Quando as forças são externas, totais, são nulas com relação ao sistema de partículas, o momento linear total ele é conservado, que é o que acontece no caso de foguetes, por exemplo. Tá? Então, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui e aí a gente vai continuar essa dedução em termos aí do momento angular numa próxima ocasião, tá? Ou seja, definir momento angular para um sistema de partículas.